Nós vamos tomar para a nossa meditação Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 7. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Canaã, a terra que mana leite e mel, Canaã é logo ali. Desejo fazer, para sua compreensão, um paralelo entre o primeiro e o segundo Israel de Deus. O primeiro Israel foi levado para o Egito para escapar de uma seca monstruosa. Deus o levou e esteve ao seu lado no Egito. Foram aproximadamente 400 anos, quase meio século. Não de uma vida em mar de rosas, mas de bênçãos, de multiplicação, dentro de uma normalidade que gerava satisfação e acomodação. O Egito se tornou pouco a pouco uma terra amada e aprazível. É inacreditável, mas as pessoas tendem a desenvolver mais carinho pelos lugares onde a luta foi mais intensa. Havia deleite lá, embora aquela não fosse a sua pátria. O Deus que salvou o seu povo da fome, levando-o para o Egito, precisava agora salvá-lo do Egito para a sua própria pátria definitiva, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Como Deus faria isto? Como persuadir o povo de que não tinha ali cidade permanente? O ser humano é muito resistente a mudanças, mais ou menos como o passarinho. O passarinho preso por muito tempo não sai da gaiola, mesmo quando se deixa a porta aberta. Ele se acostumou lá. Quando retirado dessa gaiola, ele volta a voejar sobre a mesma e, se encontra a porta aberta, entra alegremente em busca da antiga prisão. Assim também se comportam as pessoas em determinadas situações. Por isso Deus despertou repentinamente um espírito escravagista, que sempre existira, mas não de maneira tão cruel e desumana. De repente o povo ou as mulheres se viram obrigadas a enjeitar seus próprios filhos para serem lançados no rio Nilo. Pequeninos virando comida de peixe. O trabalho passou de extenuante
a sobre-humano, e tudo debaixo do açoite, com o chicote cantando na costa da moçada. O povo de Deus percebeu então que qualquer outra situação, por mais horrível que viesse a ser, seria mais confortável que aquela que agora se lhe apresentava. Assim, foi convencido pela tribulação e angústia. Por mais que nos doa dizer isto, muitas vezes a tribulação e a angústia são instrumentos de Deus para nosso benefício, e não meramente a maldade do homem contra nós, como insistentemente julgamos. O profeta Naum dizia: Deus tem o seu caminho no turbilhão e na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Até aqui falamos do primeiro Israel de Deus, que através da tribulação foi convencido a se colocar em marcha em busca da Canaã que Deus havia lhe prometido. Agora, com o segundo Israel de Deus, a situação é exatamente a mesma. Deus nos trouxe a este mundo. Jesus levou sobre si as nossas pisaduras. Com lombos sadios e reluzentes, nós nos engordamos neste Egito, que é o mundo. Aqui nos multiplicamos numérica, intelectual e financeiramente. Se o nosso Egito não é um mar de rosas, e você sabe que não é, pelo menos ele se tornou amado e muitas vezes deleitoso. O que não devemos esquecer é que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, num país de língua e cultura estranha. Estamos aqui como alguém fugindo de uma chuva, até que passe o temporal. Cessada a chuva, estaremos indo embora, em viagem sem retorno, rumo à nossa pátria, o lar celestial. O que não devemos esquecer é do aviso de Jesus. Ele falou: no mundo tereis aflições. O apóstolo Pedro avisou: amados, não estranheis a ardente provação que vos sobrevém, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo, porque sabeis que para isto mesmo fostes chamados. Tanto Paulo como Pedro estão dizendo que tribulações e aflições, e Jesus também falou, não são coisas extraordinárias na vida do cristão. Pelo contrário, são coisas ordinárias, ou seja, acontece todo dia, com todos eles, em todo tempo. Tribulação e angústia, com frequência, são instrumentos de Deus para o nosso bem. Entram em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho e em nossos relacionamentos. Surge o desemprego, a pobreza, a doença insistente que não vai embora apesar das orações e tratamento médico. Surgem as tragédias sorrateiras e inesperadas, quando o telefone toca no meio da noite. Surgem as separações dolorosas e, por fim, a morte. Sei que para um pregador do Evangelho dizer isto é
como dar um tiro no próprio pé. Mas a fidelidade à palavra de Deus e aos que a ouvem exige que divulguemos também os pontos que parecem desfavoráveis. Os israelitas estavam muito enraizados no Egito, como os cristãos estão hoje, esquecidos de que aquele não era seu verdadeiro lar. Mesmo pode ser dito a respeito do povo de Deus. O plano de Deus precisa ser levado a cabo. E de que outra maneira isso poderia ser feito, senão desarraigando-nos do presente Egito? Ao falar da nossa salvação, a Bíblia usa pelo menos duas palavras que denotam uma radicalidade violenta. A primeira delas é arrebatamento. Arrebatamento significa tomar de assalto, sem pedir licença. O tão conhecido rapto ou sequestro, que no Brasil se tornou familiar a todos. Foi assim com Ló e sua família. Eles relutaram em sair de Sodoma e Gomorra, mesmo no momento derradeiro, quando o juízo estava caindo. Relutaram. Mas 2 anjos tomaram os 4. Sim, eles eram 4, como na música, só que neste caso eram um macho e 3 fêmeas, e não 3 machos e uma fêmea. Pois bem, arrastados misericordiosamente pelos anjos, os 4 iam riscando o chão com os pés, não queriam ir. Embora fosse a sua salvação que se estivesse realizando, não queriam ir. A esposa, mesmo advertida severamente, tomou a decisão final de ficar. Olhou para trás e ficou transformada em estátua de sal. Arrebatamento é a palavra usada pela Escritura para falar da nossa reunião com Jesus nas nuvens. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e também em 1 Coríntios 15, 50 a 53, esses textos dizem que os crentes em Jesus serão arrebatados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Mas será um sequestro completamente diverso dos demais, pois não provocará medo, prejuízo ou dor, mas só alegria e deleite, pois estaremos para sempre com o Senhor. A segunda palavra é desarraigar. Esta palavra foi tomada por empréstimo da botânica. Seu significado é arrancar pela raiz, desarraigar ou desenraizar. Imagina você, prezado amigo, processo mais doloroso de salvação que este? E assim, somente assim seremos misericordiosamente desarraigados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, elevados e levitando, mediante força divina, ou talvez transportados por anjos. Partiremos para este encontro excelente, e assim estaremos para sempre com o Senhor da nossa vida. Com Ele nos sentiremos em casa, no nosso verdadeiro lar, desfrutando para sempre sua amorável e deleitosa companhia. Perceberemos que tudo o que fizemos, mesmo sem saber, era buscando este lar. Mas por ora, o que nos resta fazer é esperar por este evento dos eventos da nossa vida. Cristo vive em nós e está nos ataviando ou enfeitando
para apresentar-nos a si mesmo como virgem pura, preparada para um só esposo, para um só marido. Esperemos, apuremos os ouvidos. A trombeta em breve soará, porque Canaã é logo ali.